Tem desenvolvedor que está travado há mais de 10 anos no nível pleno e não consegue sair dele de jeito nenhum. A gente chama carinhosamente essa pessoa de pleno eterno. Hoje eu vou falar um pouco sobre os desafios que fazem as pessoas não conseguirem sair desse loop e também te dar algumas dicas de coisas para te focar que são relativamente simples e que vão desbloquear muito crescimento na tua carreira. Eu sou Felipe Adamoli, eu sou sócio da Tech Leads Club, uma comunidade para formação de engenheiros de alta performance, e também antes disso fui sócio de uma consultoria onde eu era Principal Consultant e tive a chance de acompanhar mais de 200 desenvolvedores na sua carreira de forma direta ou indireta. Isso acabou me dando muito contexto, assim, acompanhando a carreira de muitas pessoas, desde o estagiário até o sênior, níveis de liderança também. E tem alguns lugares que são muito comuns as pessoas travarem e às vezes elas ficam repetindo esse mesmo problema em várias empresas até que alguém consegue mostrar isso para elas e tirar elas desse loop. O plano eterno, na minha visão, normalmente se caracteriza não é nem por uma pessoa que não estuda, não tenta se desenvolver, mas é uma pessoa que muitas vezes foca muito no lado técnico das coisas. Então ela tá sempre tentando entender, cara, qual é o próximo framework da moda, tentando estar sempre acompanhando os novos lançamentos e acaba não entendendo muito bem o contexto que está inserido e o que realmente dá para usar ali. Então é uma pessoa que, cara, vê uma nova tecnologia, vê alguma novidade, começa a estudar, leva para a empresa, às vezes não é o momento de aplicar, ela se frustra, diz que a empresa não está ouvindo ele e tal, e às vezes ou fica ali meio frustrado ou até pula de empresa e segue repetindo esse ciclo. O que eu vejo que faz muita diferença nas pessoas que estão nesse nível é conseguir entender profundamente as necessidades da empresa naquele momento e ajudar a resolver elas de uma forma evolutiva e, eventualmente, quando a empresa começa a crescer, quando os resultados começam a aparecer, aí sim elas conseguem ter uma evolução técnica que está muito alinhada com a necessidade da empresa naquele momento. Então, se eu tivesse que dar uma principal dica para quem está nesse momento de carreira, que está com dificuldade de se mover para um próximo nível, entende muito bem as entregas mais importantes que tem para acontecer na tua empresa agora e foca em fazer elas acontecerem, sabe? A gente até brinca que a ideia nesse nível é que tu consiga virar uma máquina de entregar software, sabe? Que tu consiga entender desde o levantamento de requisito, tem um projeto novo. Vou ajudar a entender muito bem os requisitos funcionais e não funcionais. Então, os requisitos de negócio, qual é a regra de negócio dessa feature, mas também os não funcionais que vão para a parte mais técnica, e é daí que tu vai tirar os insumos para as tuas evoluções técnicas. Se for algo que tu não domina, tu vai focar em aprender aquilo que tu precisa naquele momento para fazer aquela entrega acontecer. Com isso, tu vai ter bem definido o que são as entregas, e depois é tu passar pela esteira de desenvolvimento ali, garantindo uma boa cadência. Então, quebra entregas pequenas, consegue te desbloquear. Se tu tá com alguma dúvida, chama a pessoa responsável. Se for técnica, chama teu líder técnico. Se for de negócio, chama o PO, o PM ou até o stakeholder que talvez esteja puxando essa iniciativa e garante que tu tenha a compreensão necessária para entregar tuas tarefas. Então, tu aprendeu a quebrar elas, a te desbloquear e fazer o que for necessário para que elas cheguem em produção, sabe? Então, se daqui a pouco tá travando na validação, tu vai lá, entende o que está acontecendo, desbloqueia as pessoas que estão validando, garante que as tuas entregas estão acontecendo de ponta a ponta, chegando para o usuário final e gerando valor. Com isso, tu vai te tornar uma pessoa muito completa, que sabe entregar software e consegue botar as coisas em produção e gerar valor para a empresa que tu tá. E com o tempo, provavelmente isso vai fazer com que a empresa desbloqueie entregas importantes, mais desafios técnicos vão acontecendo e aí tu vai repetindo esse ciclo de entender a demanda, entender a necessidade técnica, estudar para resolver ela e aí botar essa coisa em produção. Eu, particularmente, não acho que tem problema também tu estar estudando um pouquinho à frente, coisas que tu ainda não está preparado para aplicar naquelas empresas específicas, mas tem uma regra que a gente chama que é do 70-20-10. Tu vai estar estudando e tentando aplicar 70% do teu tempo em coisas que estão no teu dia a dia hoje, 20% em coisas que estão num futuro próximo, assim, que tu sabe que são entregas que tu pode vir a ter que fazer em algum tempo, então tu já tá um pouquinho adiantado nesse estudo. E aí, cara, 10% tu bota naquela coisa que tu acha interessante, que tu acha legal, que tu quer te aprofundar muito mais porque é um valor que tu quer ter, que tu quer entender, do que necessariamente alguma coisa que tu vai botar no dia a dia. E é legal que tu seguindo esse framework, tu vai conseguir tanto entender, estudar e aplicar o que é mais necessário hoje para desbloquear teu crescimento dentro da empresa que tu tá, sem deixar de olhar para o futuro também, sempre te adiantando. E com isso, no tempo, tu te torna alguém muito valioso dentro da empresa que tu tá, sendo sempre uma referência ali, o que vai te ajudar a conseguir
conseguir outras vagas se necessário. E se tu sentir que tu chegou num patamar técnico que tu não tá conseguindo avançar dentro dessa empresa, com isso vai ser muito mais fácil tu ter cases para levar se tu tiver num processo de uma entrevista técnica de uma empresa que talvez esteja usando as tecnologias que tu já tá estudando antes e tu quer aplicar. Então, dessa forma, tu consegue ser uma pessoa que tem muito impacto e é muito sólida dentro da empresa que tu tá hoje, mas sem deixar de olhar para o futuro da tua carreira. E é desse jeito que as pessoas normalmente conseguem sair dessa trava ali de carreira que deixa elas presas no nível pleno, muitas vezes frustradas, reclamando do ambiente, reclamando que não são ouvidas, para criar uma base muito sólida para elas conseguirem dar esses próximos passos de carreira. Lá na Tech Leads Club é bem normal as pessoas entrarem, muitas vezes pelo nosso conteúdo mais técnico ali, a gente tem alguns conteúdos bem avançados, principalmente de arquitetura, e no nosso onboarding lá a gente fala que o engenheiro de alta performance ele tem que olhar para 3 pilares, que é a excelência técnica, que é o que normalmente as pessoas já estão buscando, entrega de valor, que é a parte mais de realmente tentar entender que valor tu vai entregar com esse software, e liderança e inspiração. E quando a gente mostra nesse onboarding para pessoas esses 3 pilares, a ficha cai normalmente da importância de conseguir ter um equilíbrio entre isso, sabe? Então não é raro as pessoas entrarem lá na comunidade e perceberem que elas estão focando de forma excessiva nesse pilar técnico. Em algumas aulas lá, minha, eu mostro dessa importância de olhar para a entrega de valor também, sabe? De garantir que as coisas que tu faz estão sendo bem organizadas e chegando em produção. E com isso, vários feedbacks já vieram de tipo, pô, tava olhando muito para a parte técnica, às vezes tava batendo muito de frente com as pessoas da empresa, não era a hora realmente de botar em prática alguma coisa que eu tava estudando. E quando eu comecei a focar em garantir uma entrega, botar as coisas em produção, inclusive as pessoas passaram a me ouvir mais e assim eu consegui contribuir mais com a estratégia técnica da empresa. E normalmente o que faz isso acontecer é a pessoa evoluir na carreira porque ela passa a receber mais oportunidade. E faz muito sentido tu olhar por esse ângulo assim, porque no final do dia tu tá dentro de uma empresa e essa empresa precisa gerar algum valor de negócio, sabe? Então ela tem sócios, tem acionistas, tem pessoas que estão pensando na estratégia de negócio da empresa e normalmente o que vai ser priorizado é o que as pessoas entendem que é o que vai gerar esse maior impacto, sabe? Quando tu te coloca nessa posição de tentar ser essa máquina de entregar software no sentido de garantir que as entregas aconteçam entendendo o contexto e levando elas até a produção, tu começa a gerar um impacto maior na entrega da empresa que faz com que tu seja mais reconhecido dentro dela, o que vai levar normalmente as pessoas a te escutarem mais, mas também tu faça parte ativa dessa entrega de valor. E com o tempo tu consegue inclusive entender mais o que é essa entrega de valor, o que a empresa precisa, para linkar as necessidades técnicas que às vezes as pessoas nem percebem que elas precisam, sabe? Às vezes, pô, tu tá vendo que logo ali na frente vai ter algum problema de escalabilidade, algo nesse sentido, mas tu não tá conseguindo traduzir isso na linguagem do negócio. E quando tu passa a participar ativamente dessa esteira de entrega de valor, tu entende mais sobre o negócio ao botar mais coisas em produção e tu consegue justificar, inclusive, priorizar projetos técnicos de coisas que tu vem estudando que vão ter resultado direto no negócio da empresa, né? Porque também não adianta tu começar a tentar priorizar coisas porque, cara, é algo que tu quer estudar, que tu acha legal, que aí vai ser complicado porque tu não vai estar gerando valor de forma real. Bom, nesse vídeo então eu te expliquei como sair desse loop do plano eterno e que eu tenho certeza que se tu olhar para isso, garantir que tu tá entregando valor na tua empresa, das duas uma, ou tu vai conseguir crescer dentro dela ou tu vai entender como gerar esse valor e isso vai te desbloquear muitas coisas na carreira. E agora me conta, esse conteúdo fez sentido pra ti? Como é que ele se conecta no teu momento de carreira? Tu já viveu algo parecido? E conta um pouco de como foi passar por isso. Então era isso, pessoal. Se curtiu o conteúdo, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa um like. E se tu tem aquele amigo que não para de olhar coisa técnica, mas que não se preocupa nem um pouquinho em pensar na entrega de valor, manda esse vídeo também pra ele que eu tenho certeza que vai ajudar a desbloquear muita coisa na carreira dele. É isso, pessoal. Valeu!